Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre listas em Python. Nesse vídeo vamos explorar um dos recursos mais poderosos da linguagem Python, as listas. As listas nos permitem armazenar e manipular coleções de itens de forma flexível e eficiente. Tá, mas o que é uma lista? Para criar uma lista vazia em Python, usamos colchetes. Então a gente declara ela desta forma aqui, lista igual a colchetes vazio. Então a gente instancia uma lista vazia dessa forma. As listas podem ter números, strings, outras listas, dicionários, objeto, pode ser uma lista mista de coisas. Por exemplo, eu posso ter número com strings e outras listas dentro dela. Posso ter diversos tipos dentro de uma lista. Essa é a forma como a gente instancia uma lista. Então, uma variável, o símbolo de atribuição e colchetes vazio. Como que a gente acessa os elementos de uma lista? Então, os elementos da lista são acessados por índices numéricos, começando da posição 0. Então, a primeira posição de um array é 0. Por exemplo, se temos a lista nomes João, Maria e Pedro, a posição 0 do elemento é João e a posição 1 é Maria. Então, é 0, 1 e 2. Se eu quiser acessar a posição Maria, eu tenho que colocar nomes indexado de Maria, como no exemplo do código aqui. Então, se eu tenho nomes João, Maria e Pedro, se eu der um print nomes indexado de 0, vou ter João, e se eu der um print indexado de 1, que é Maria, eu vou ter o resultado Maria. Que mais? A gente pode adicionar elementos na lista também. Então, em tempo de execução, a gente pode declarar uma lista vazia como inicial e com o decorrer do programa ir adicionando os itens. Ou eu posso já declarar itens e ir adicionando também. Aqui temos um exemplo de como que a gente adiciona item na lista. Então, se a gente tiver uma lista chamada números, com os valores 1, 2 e 3, se eu quiser adicionar mais um item numa lista, eu chamo números.append e o valor que eu quero adicionar. E quando eu der um print em números, ele vai ter esse resultado: 1, 2, 3 e 7 com o último valor que eu adicionei. A gente também consegue remover os itens de uma lista. Então, o append adiciona e nós temos o remove para remover. Então, para remover os itens, nós utilizamos o método remove. Então, se a gente tem números igual a 1, 2, 3, se eu der um números.remove 3, ele vai remover o item 3. Não é o index, tá? É o item 3. Ele vai procurar na lista o item 3 e remover dela. Então, se eu der um print em números, ele vai retornar para mim 1 e 2. Podemos também ver o tamanho de uma lista. Então, como que a gente vê o tamanho de uma lista? A gente pode usar o método que já conhecemos, len. Então, aqui está um exemplo. Se nós tivermos números igual a uma lista de 1, 2, 3, 3 itens, se eu chamar o print len e passar o números como parâmetro, nós vamos ter o resultado 3. Beleza? Então é isso.